Muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. E continuando a temática de Anatomia e Fisiologia dos animais, vamos agora à nossa aula 2, ao Sistema Reprodutor. Primeira parte. Nessa primeira parte, nós abordaremos características gerais de reprodução, algumas nomenclaturas utilizadas, alguns tipos de reprodução utilizados pelos animais e destacaremos inicialmente a reprodução para os filos de invertebrados. Posteriormente, no segundo vídeo, trataremos dos vertebrados. A reprodução é uma das características que diferem os seres inanimados, ou seja, os seres, os objetos, os seres físicos, dos seres vivos. Ela consiste num processo em que um ou mais organismos produzem descendentes, passando a eles uma cópia de todos ou de alguns dos seus genes. Assim, a reprodução é imprescindível para a manutenção das espécies. Ela costuma ser dividida em duas categorias: reprodução assexuada e reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, um único indivíduo dá origem a um ou mais descendentes. Por esse motivo, todos os descendentes são geneticamente idênticos aos seus genitores, embora possam ocorrer mutações e variações fenotípicas. Esse tipo de reprodução geralmente se dá por meio de brotamento, quando determinada região do corpo do indivíduo cresce e depois se desprende, tornando-se então um novo indivíduo, ou por fissão, caso em que o corpo do animal se parte e cada um desses pedaços regenera-se independentemente, dando origem a novos indivíduos. Já a reprodução sexuada ocorre a partir da união de gametas. Geralmente, metade das características dos descendentes é oriunda do gameta masculino e outra metade do gameta feminino. Ela tem como uma das suas vantagens a variabilidade genética, uma vez que os gametas de um mesmo indivíduo apresentam-se distintos entre si. Nesse tipo reprodutivo, a fecundação pode ser tanto externa quanto interna, e nesse primeiro caso, a quantidade de gametas produzidos pela geração parental tende a ser bem maior que na segunda. Existem organismos que podem reproduzir-se tanto assexuadamente quanto sexuadamente, como é o caso das plantas, e certos quinidários. Há também casos especiais de reprodução, como a partenogênese, onde o desenvolvimento de embriões se dá a partir de óvulos não fecundados. A imagem ao lado nos mostra um exemplo da partenogênese que ocorre nas abelhas. A abelha rainha, ela, ao produzir os óvulos, os mesmos poderão não ser fecundados ou serem fecundados. Caso não se fecunde, ocorre então a partenogênese. O óvulo se desenvolve e dá origem a um indivíduo. No caso das abelhas, sempre o indivíduo originado apenas de óvulos são os zangões, que terão a metade da carga genética da abelha rainha. Já os óvulos fecundados pelos espermatozoides dos zangões dão origem a operárias ou a outras rainhas. Gônadas. Todos os animais possuem estruturas associadas à reprodução de gametas. As mesmas são reconhecidas como gônadas e podem se diferir de acordo com o sexo. Nós temos, no caso, as gônadas masculinas, que são chamadas então de testículos, aqui representadas na imagem, e as gônadas femininas são os ovários, representados nessa imagem aqui do lado esquerdo. Os gametas. Os gametas são células responsáveis pela transmissão das características hereditárias da espécie. Nos animais, elas são produzidas por meio da divisão meiótica. Elas apresentam apenas dois tipos em todas as espécies de animais existentes, diferenciando-se pelo seu formato, tamanho e estrutura produtora. Elas são o espermatozoide, célula reprodutiva masculina de todos os animais, e o óvulo, que tem um formato arredondado, não possui uma estrutura locomotora, como apresenta-se aqui o flagelo ou cauda do espermatozoide. É uma estrutura maior, é uma estrutura imóvel e que é produzida pelas fêmeas. Então, todos os animais produzirão espermatozoides pela sua gônada masculina e óvulos pela sua gônada feminina. Reprodução na classificação dos indivíduos. Os indivíduos podem ser classificados quanto ao sexo. De acordo com essa classificação, eles poderão ser monóicos, que possuem tanto gônadas masculinas quanto gônadas femininas. Alguns exemplos aqui: um plateuminto, uma tênia, um anelídeo, representado aqui por uma minhoca, e um outro plateuminto aqui representado por uma planária. Os animais também podem ser dioicos, onde eles apresentam apenas um tipo de gônada, a masculina ou a feminina. Nos nossos exemplos aqui abaixo, nós podemos ver as galinhas,
onde se tem a característica dioica apresentada, e no caso das galinhas, assim como no exemplo a seguir, nós conseguimos observar uma outra característica que é o dimorfismo sexual, onde o macho é fenotipicamente diferente das fêmeas. Aqui no exemplo dos mamíferos, que são também dioicos, representados aqui pelos leões, se observa também o dimorfismo sexual. O macho é fenotipicamente diferente da fêmea. Tipos de fecundação. Existem algumas maneiras diferentes de fecundação, ou seja, o processo pelo qual o espermatozoide chegará até o óvulo. Uma delas é o processo de autofecundação, onde então um único indivíduo produz o gameta masculino e o mesmo se funde com um gameta feminino produzido pelo próprio indivíduo. Um exemplo muito clássico disso são as tênias. As tênias são popularmente conhecidas como solitárias. E em cada uma dessas proglódites, ou esses quadradinhos aqui que compõem o corpo da tênia, que vai até um scolex, que é essa cabeça aqui, nós teremos dois aparelhos reprodutivos ao mesmo tempo funcionando, duas gônadas, um ovário aqui representado e um testículo também aqui representado. Os espermatozoides produzidos por esse testículo chegarão até o útero e conseguirão fecundar os óvulos produzidos aqui nesse ovário, gerando indivíduos por um processo chamado autofecundação. Já a reprodução cruzada ocorre quando o gameta masculino de um indivíduo fecunda o gameta feminino de outro indivíduo. No nosso exemplo aqui, temos as minhocas. Mesmo sendo hermafroditas, ou seja, mesmo sendo monóicas, as minhocas não conseguem promover a autofecundação, assim como ocorre com as tênias. Então necessita-se de dois indivíduos para que ambos recebam os espermatozoides do outro. No caso, a fecundação ela ocorre dentro de um casulo, onde os óvulos e os espermatozoides se encontram e ocorre então a fecundação. Os mesmos se convertem a ovos, que são depois liberados dentro desse casulo para o ambiente, até que se desenvolvam e formem novos indivíduos. A fecundação externa ocorre fora do organismo, com um alto custo energético para a produção de gametas, uma vez que, para o sucesso do processo fecundatório, há necessidade de uma produção muito grande de gametas, uma vez que o ambiente ele possa ser hostil e impeça um sucesso fecundativo. Nós temos como exemplos aí de animais que têm a fecundação externa os peixes, onde os óvulos e os espermatozoides são lançados na água, isso não para todos os peixes, mas para uma grande parte dos peixes. E no caso dos anuros, dos sapos, das rãs e pererecas, também ocorre a fecundação do lado externo do corpo da fêmea. Já a fecundação interna ocorre dentro do organismo, com um baixo custo energético na produção dos gametas. Ela poderá, então, permitir que uma menor quantidade de gametas tenha um sucesso na chegada, gametas masculinos no caso, na chegada até o gameta feminino. E aqui nós temos como exemplo de fecundação interna os insetos e os mamíferos. Classificação quanto ao local onde se desenvolve o embrião. De acordo com a estrutura que protegerá o embrião durante o seu desenvolvimento, existem algumas classificações. A primeira delas é a classificação dos ovíparos. Ovíparos são animais que botam seus ovos já fecundados, ocorrendo o desenvolvimento do embrião fora do corpo da mãe. São exemplos de animais ovíparos os insetos, os peixes, as aves. Alguns mamíferos, no caso dos monotremados, também são exemplos de animais ovíparos. Vivíparos. Vivíparos são animais em que o embrião se desenvolve em um órgão especial chamado útero, até que se tenha então desenvolvido por completo. São exemplos de vivíparos os mamíferos, com exceção obviamente dos monotremados, que são ovíparos. Ovovivíparos. Os ovovivíparos são animais que retêm os ovos dentro do teu corpo até que ocorra a eclosão. São exemplos de animais ovovivíparos, os tubarões, algumas serpentes, como é o caso da sucuri, das najas. Ovolíparos. Ovolíparos são animais que põem seus ovos ainda não fertilizados e a sua fertilização e o desenvolvimento do embrião ocorre fora do corpo da mãe, como é o caso citado anteriormente da fecundação externa dos peixes e dos anfíbios, no caso de anuros, por exemplo.
Falaremos agora das características e reprodução dos animais de acordo com os filos. Nessa primeira aula falaremos dos filos que compõem o grupo dos invertebrados. Já os vertebrados serão tema de uma próxima aula. Filo porífera. Os poríferos podem se reproduzir de forma sexuada ou assexuada. A reprodução assexuada se dá por meio de brotamento ou por meio de regeneração ou gemulação, formando-se então gêmulas. Aqui nas imagens abaixo, nós temos uma condição de brotamento, né? Você tem um indivíduo e lateralmente se projeta uma parte desse indivíduo que posteriormente se torna independente, né? Aqui então chamada de broto, e posteriormente se tornará um indivíduo independente, no entanto geneticamente igual àquele que lhe deu origem. Uma característica muito comum dos poríferos é a alta capacidade regenerativa. Muito disso em razão da sua limitação de estruturas. Os poríferos, eles são organismos, animais, muito simples, que não chegam a ter nem mesmo a formação de tecidos, quem diria de órgãos. E por essa razão, por essa simplicidade, as esponjas do mar, enquanto exemplo de poríferos, elas, se caso sofrem fragmentação, os fragmentos dão origem a novos indivíduos. E temos também a possibilidade da formação de gêmulas, que são estruturas que se formam e se desprendem internamente do corpo do porífero, dando origem a um novo indivíduo. Na reprodução sexuada, alguns poríferos, ou esponjas, como queiram chamar, são dioicos, porém, a maioria delas é monóica com fecundação cruzada, ou seja, mesmo possuindo a capacidade de formar gametas masculinos e femininos, elas não têm a capacidade da autofecundação. E isso é muito interessante, pois aumenta a variabilidade genética da espécie. A não autofecundação aumenta a variabilidade genética da espécie. O desenvolvimento já é do tipo indireto. O que significa isso? Após a liberação dos espermatozoides, a entrada em outro corpo de esponja e a fecundação do óvulo, você terá o desenvolvimento do embrião e o mesmo formará uma estrutura chamada de anfiblástula, que é uma larva. Essa anfiblástula aqui representada, ou a fase larval da esponja do mar, ela até durante essa etapa da vida da esponja, ela compõe o zooplâncton. Então, ela tem a vida livre nesse momento. Posteriormente, ela se fixa no substrato e se desenvolve, dando origem a um novo porífero. Poríferos que são sésseis, vivem fixos. No entanto, durante a fase larval, eles têm uma vida, digamos, um tanto livre. Ela está solta no oceano, formando aí parte do zooplâncton. Filoquinidária. A reprodução dos quinidários, ou selenterados, como queiram chamar, ela também pode ser do tipo assexuada, no caso por brotamento ou estrobilização, que é o caso dos pólipos, ou ela poderá ser sexuada. No caso da reprodução assexuada, aqui nessa imagem temos a formação de um broto lateral em um pólipo. O broto se desenvolve e depois se torna livre. E temos também a possibilidade da estrobilização. O estróbilo é uma estrutura que se forma em uma parte do ciclo de vida dos quinidários, onde uma estrutura única se fragmenta, e cada um desses fragmentos soltos é uma estrutura momentânea, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais dela, vai soltando fragmentos que são chamados de estróbilos. Na reprodução sexuada por fecundação e metagênese, na metagênese, a fase pólipo, ela é a fase sexuada. O que significa isso? Significa que existem dois momentos na reprodução sexuada. Um momento propriamente dito sexuado, onde tem a participação dos gametas. No entanto, há uma parte dela, que é a parte metagênica, que é essa aqui, que ocorre então a formação dos estróbilos comentados agora há pouco. Então, os estróbilos são essas camadas que vão soltando e cada uma delas gerando uma nova medusa. É muito interessante ressaltar o fato de que isso aumenta o número de indivíduos produzidos por uma única fecundação. Aqui então temos a medusa macho e a medusa fêmea, ocorre a fecundação, a formação da plânula, que é a fase larval da medusa, que também vai compor o zooplâncton, ela vai se fixar, vai ter um pólipo jovem, esse pólipo se desenvolve, sofre a estrobilização
e cada um dos seus estróbilos dá origem a uma medusa jovem que depois então se desenvolve tornando-se adulta. É mais ou menos o contrário do que acontece com o porífero no caso aqui das medusas, uma vez que o porífero ele é um organismo séssil que tem uma fase livre durante a sua fase larval. Aqui nós temos um organismo de vida livre que após a sua fase larval ele tem uma vida séssil, quando então ele forma um pólipo. E esse pólipo então sofre a estrobilização para a liberação das novas medusas. Os plateumintos. A reprodução dos plateumintos varia de acordo com a espécie. Muitas espécies são hermafroditas. Alguns se reproduzem por um processo chamado partenogênese, no qual ocorre o desenvolvimento do embrião sem que se tenha uma fecundação. A planária ela pode se reproduzir por fissão, que é a ruptura de um pedaço do seu corpo gerando outro, ou de forma sexuada, com a fecundação cruzada e o desenvolvimento indireto. Aqui nós temos uma imagem que traz uma planária sofrendo uma fissão, ocorre um estrangulamento de parte do corpo até que se desprenda e essa parte que se desprende se torna uma nova planária. Aqui nós temos a reprodução sexuada, ocorre a cópula entre dois indivíduos, uma fecundação cruzada e depois a postura de ovos e a liberação dos indivíduos numa fase larval. E temos desse lado uma situação que não é bem uma reprodução, mas uma capacidade de regeneração muito grande das planárias. Uma vez que se ela for fatiada, ela dá origem, cada uma das partes que forem cortadas, a um novo indivíduo. Chegando ao ponto de que, caso ocorreu aqui nessa imagem ilustrativa, se corte o animal ao meio, pode-se haver a formação de duas cabeças em um mesmo corpo de uma planária. Os nemateumintos. Os nematódios ou nemateumintos são animais dioicos e, na sua grande maioria, apresentam dimorfismo sexual, ou seja, o macho ele é diferente fenotipicamente da fêmea. Normalmente, esses são menores, no caso dos machos, e a sua porção superior é afilada e curva, o que facilita o processo de cópula. A fecundação é cruzada e o desenvolvimento é indireto. Os anelídeos. A forma de reproduzir dos anelídeos varia muito entre as espécies. Podem ser dioicas ou monóicas, com desenvolvimento direto ou indireto e fecundação cruzada. Podem se reproduzir também assexuadamente por um processo chamado esquizogênese. Aqui nós temos um miriápode que está exatamente sofrendo o processo de esquizogênese. Ele formará vários indivíduos menores em processos de estrangulamento e de crescimento do teu corpo, e cada uma dessas partes aqui posteriormente se destacará e dará origem a um novo indivíduo. Já do lado de cá, nós temos dois anelídeos, no caso de minhocas, tendo um processo de reprodução cruzada. Mesmo sendo organismos monóicos, ou seja, hermafroditas, eles necessitam de outro para poder trocar os gametas, e então esses gametas fecundarão os óvulos e serão liberados no ambiente para o seu desenvolvimento. A reprodução dos moluscos. Os moluscos podem ser também monóicos ou dioicos e ter a fecundação interna ou externa. São sempre ovíparos e se desenvolvem de forma direta ou indiretamente. Os equinodermos. Os equinodermos são animais dioicos e sua reprodução pode ser feita por meio de uma fecundação interna ou externa e com desenvolvimento indireto, ou seja, há necessidade de um momento larval, existe uma fase larval. Algumas espécies também têm a capacidade de regeneração, que é o caso das estrelas do mar. As estrelas do mar, quando sofrem rupturas ou perdem uma parte do seu corpo, as duas partes em questão que se formam, aquela perdida pelo maior volume e o próprio maior volume, se regeneram. No caso aqui, uma estrela do mar perde 2 de seus tentáculos. A maior parte de maior volume dará origem a novos 2 tentáculos, e os outros 2 tentáculos que foram aqui perdidos conseguirão dar origem a uma nova estrela do mar. Os artrópodes. Tendo vista a grande diversidade biológica do filo dos artrópodes e, consequentemente, as variadas maneiras com que sua reprodução ocorre, o mesmo filo artrópode será visto separadamente, onde
trataremos das classes em separado, né? Nas classes em questão, a classe insecta, crustácea, aracnídea, serão vistas uma a uma. A classe insecta. Os insetos são animais dioicos, muitos deles com dimorfismo sexual, ou seja, você consegue distinguir o macho da fêmea por características externas. Com a fecundação interna, são todos eles ovíparos e o desenvolvimento pode ser direto ou indireto, podendo assim, em relação ao seu desenvolvimento, serem classificados em ametábolos, hemimetábolos ou holometábolos. No caso do ametábolo, é aquele inseto que já nasce idêntico ao indivíduo adulto. Então, ele não sofre nenhuma alteração morfológica durante o seu desenvolvimento. Do jeito que ele nasce, ele se torna adulto. Já o hemimetábolo é uma situação na qual o animal ele nasce muito parecido com o indivíduo adulto. No entanto, ele vai sofrendo algumas alterações morfológicas, passando por uma fase chamada de ninfa, que é uma fase jovem, até se tornar o indivíduo adulto, ganhando estruturas. E temos o desenvolvimento holometábolo, no qual o indivíduo nasce numa fase larval, então o desenvolvimento aqui é do tipo indireto. Essa fase larval ela passa por um processo intermediário, que é o empupamento, onde essa larva se modifica completamente, tornando-se um indivíduo adulto. Classe crustácea ou dos crustáceos. A maioria das espécies de crustáceo é dioica. Muitas espécies com dimorfismo sexual, você consegue distinguir o macho da fêmea, como é visto aqui nessa imagem. Nós temos um macho que corporeamente é diferente da fêmea. São caranguejos onde a fêmea é um tanto quanto bem diferente do macho. A fecundação é interna e todas as espécies são ovíparas. O seu desenvolvimento, no entanto, pode variar entre direto e indireto. Aqui temos um exemplo, né, também um caranguejo, no qual se tem a postura dos ovos. Classe aracnídea. Os aracnídeos são animais dioicos, muitas espécies também com dimorfismo sexual, são ovíparos de fecundação interna e desenvolvimento que pode ser direto ou indireto.